paz do Senhor Jesus, querido amigo, irmão, telespectador, ouvinte, sejam muito bem-vindos novamente. Estamos aqui para mais um episódio do programa Jesus em toda a Bíblia. Jesus, esse mistério revelado que temos discorrido em programas anteriores e hoje, novamente, nós vamos dar sequência à história, à figura de José como tipo do Senhor Jesus aqui no Velho Testamento. No episódio anterior, nós discorremos sobre a figura de José como profeta na casa do Pai. E nós vimos ali que a profecia prevaleceu e vimos também a disposição de José como servo em cumprir a vontade do Senhor, independente das circunstâncias. Portanto, a figura de José, na figura de Jesus, que veio na figura de Salvador, sabendo, conhecendo, como José conhecia, que naqueles dons, naquele sonho, profeticamente, pastor Lourenço, estaria sob responsabilidade dele o sustento no mundo daquela época. Como Jesus também sabia, por tantas lutas e provas e situações no seu cotidiano que ele passaria, mas que um povo estaria sendo salvo pela sua palavra. Não é verdade? Exatamente. Paz do Senhor, pastor Luiz. A paz do Senhor. A paz do Senhor, os nossos irmãos que estão, mais uma vez, participando conosco. E a palavra do Senhor, pastor, em Gênesis 40, eu vou ler apenas um versículo que diz assim, 40, verso 8. E eles lhe disseram, temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Neste texto fala de um José que está na prisão, mas ali ele é o interpretador de sonhos e ele frisa de forma clara, não são porventura de Deus as interpretações. E no programa anterior nós explicamos um pouco sobre o sonho de José dentro da sua casa, no seio da sua família. Falamos também da estratégia preparada para vendê-lo, assim como em Jesus também houve uma estratégia preparada para que fosse vendido. E José, então, sendo preso, Jesus também foi preso. E aqui, na prisão, a figura de José fala de um José que não perde a operação, a dispensação, não deixa de ser cheio do Espírito Santo por estar naquela condição. Assim como Jesus também preso, Jesus é aquele que, cheio do Espírito Santo na prisão, ele tem os seus embates, os seus relacionamentos, como quando nós lemos a história de Jesus, nós vemos Jesus preso, mas que se comporta, que se apresenta diante daqueles que são até mesmo seus irmãos, mas ele se apresenta diante dos soldados e ele se apresenta diante do maior governante daquele momento ali, né? E prefigurando aqui na vida de José, os dois sonhos são evidenciais e necessários para que José se destaque diante daquele cenário. E eu não vou ler os dois sonhos, porque são muitos versículos, mas os irmãos que estão conosco em casa podem ler e acompanhar, vai até o verso 23, eu li só o 8, vai até o verso 23 a contagem dos dois sonhos, mas os irmãos podem ler aqui e vai ver aqui, pastor Luiz, duas interpretações, uma de salvação e outra de condenação, uma para aquele que estava na condição de inocente e outra para aquele que sabia que tinha tropeçado e falhado na sua trajetória. É verdade, interessante, né?
Bem, nós vimos, então, José na figura de profeta sendo rejeitado na casa do pai, aí prefigurando Jesus, veio para os que eram seus, Israel o rejeitou. E a figura da prisão, tipificando o mundo que estamos vivendo, nós vamos ver que na prisão ele foi a esperança para aqueles dois, o copeiro e o padeiro, prefigurando Jesus ali na cruz, um ladrão ao lado do outro. Não é verdade? Um disse assim, lembra-te de mim, Jesus disse, hoje mesmo. Já o outro, olha, desce daí, salva a ti e a nós também. O interesse dele não era o profético, né? E nós vamos ver ali na prisão exatamente um cenário, embora ele preso injustamente, José, em meio a todo aquele cenário de prova, de sofrimento, de incerteza, ao se deparar com os sonhos daqueles que estavam com ele naquele cenário ali, na cela, ele se mostra um profeta extraordinário, trazendo clareza e esperança em um lugar de desespero, né? E foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Ele veio trazer salvação, né? E a palavra nos mostra que José lhe trouxe notícias daquilo que iria acontecer. Então, profeticamente também, com aqueles presos, estavam a figura de uma boa nova, que era a figura de José, que lhes trouxe boas novas daquilo que eles não conheciam. E o cenário hoje, pastor, não é diferente. Porque Jesus é aquele que é enviado pelo Pai, ele vai discernindo no seu ministério, quando nós lemos as mensagens, os sermões, as parábolas deixadas pelo Senhor, Jesus ele vai discernindo no seu ministério tudo aquilo que é necessário para a nossa trajetória, ou para a nossa salvação, ou para a condenação do homem. O que eu e você precisamos absorver é, na leitura da palavra, entendermos esse contexto, porque Jesus não é algo que surge no Novo Testamento. Jesus, ele é o assunto de toda a palavra. E nós frisamos isso no decorrer de todos os programas. A gente vem dizendo de forma clara, olha, Jesus em toda a Bíblia é o nome do programa, Jesus é o mistério revelado. Então, quando José, ele na prisão, ele começa a interpretar aquilo que aqueles que ali estavam não tinham cenário, não sabiam como fazer, não sabiam, porque frisa que eles estavam tristes e incomodados por não entenderem. A palavra frisa isso. E é o cenário da humanidade. O cenário da humanidade hoje são homens e mulheres amargurados, entristecidos, dependentes cada dia mais de medicações, mas a pessoa do Senhor Jesus, né? O Jesus, esse mistério maravilhoso, revelado, em todo o seu ministério, ele vem instruindo, discernindo, interpretando para nós o processo, o projeto redentor do Pai para a minha e para a sua vida. E foi esse ministério confirmado, maravilhosamente exercido, que deixa uma igreja apostólica, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que não se apartou da revelação desde a descida do Pentecostes, onde não se desvencilhou do mesmo comportamento, da mesma mensagem de Jesus, que é deixar de forma clara que existe uma interpretação, assim como José, vamos usar essa palavra, né? Uma interpretação para o cenário em que o mundo está vivendo. Então José ali interpreta, e muito bem colocado pelo senhor, pastor, o cenário dos dois ladrões. Né? Exatamente. O cenário dos dois ladrões, olha, um foi salvo, o outro não. Mas a oportunidade estava diante dos dois. E de forma gloriosa e maravilhosa, este também é o cenário para nós hoje. Jesus é a porta da salvação. Exatamente. Como dissemos, Jesus ali ele trouxe boas novas de salvação. Aquele cenário era um cenário como vivemos hoje, como o senhor bem colocou, né? Um cenário em um mundo cativo ao pecado. Jesus se tornou luz na escuridão. José
ele trouxe luz a uma questão que estava para eles obscura. E como o senhor bem colocou, eles foram levados ali por maus feitos. Então todos pecaram e foram destituídos. Mas a graça de Deus se manifestou na pessoa do Senhor Jesus, cheio de poder e glória. Então é interessante porque ele ofereceu consolo e uma promessa de um futuro ali na figura do Redentor extraordinária. Tanto é, pastor Lourenço, que na cruz, um dos que estava ao lado dele disse assim, lembra-te de mim, ele disse assim, hoje mesmo. Na interpretação dos sonhos, lá na prisão de José, do copeiro, né, quando o copeiro teve o sonho de uma vide, né, com 3 sarmentos, e ele espremia o suco no copo do faraó. Profeticamente, nós vamos ver ali a figura profética, né, daquele que iria novamente servir, né, no copo do faraó, que era a figura daquele. Nós vamos ver profeticamente quem estaria sendo lembrado. Porque José, ele interpretou e disse assim, ó, dentro de 3 dias, porque isso é muito importante para nós, 3 sarmentos, 3 dias, era profético, essa dispensação. Ao 3º dia, esse espremer das uvas, profeticamente, na figura de servo ali, nós vamos ver que ele fala para o copeiro, olha, lembra-te de mim, que eu estou aqui, né, preso injustamente. Ele sabia, mas o copeiro esqueceu. E muito tempo se passou, a Bíblia não fala, mas talvez uns 2 ou 3 anos. 2 anos inteiros. 2 anos inteiros. Então já estava entrando no 3º ano, quando se cumpre aquilo que o profeta lá da prisão, que trouxe esperança, e trouxe também dentro da sua casa, e não foi bem interpretado, foi mal interpretado, agora ia se cumprir. Porque o faraó teve um sonho e ele se incomodou, não dormia, e ninguém no Egito conseguiu dar para ele a resposta. E aí, a interpretação. E aí nós vamos ver se cumprir o sonho, quando ele lembra de José. E ele era um homem íntimo do faraó, porque ele era o copeiro, e ele leva essa reportagem para o faraó, o rei, lembrando de José. Então José agora é notificado de que ele entraria na presença do rei para uma audiência. E José não entendeu nada, porque muito tempo havia se passado. Mas agora ele estaria diante do rei, elevado da prisão à presença de Faraó. Gostaria que o senhor discorresse um pouco o que acontece ali agora, ele sendo levado à presença do rei, exatamente em função da interpretação de um sonho, que não foi tido por ele, mas pelo copeiro. Podemos dizer que o profético, independente das circunstâncias, é importante nós sempre lembrarmos isso. Nós temos uma frase que eu gosto muito de lembrar, um pastor disse num dos nossos seminários, dizia, a fé cresce no caminho da espera. Podemos dizer que José, ele soube esperar e a sua fé o manteve íntegro no caminho da espera? Eu acho muito interessante essa abordagem, porque quando o senhor disse sobre os 2 dias inteiros, né, ao terceiro ano ali, né, os 2 anos inteiros ao 3º ano, o entrar do 3º ano, prefigura o Senhor Jesus. Quando José ele passa esse tempo, mais uma vez se confirma na vida deste homem um apontamento para a pessoa do Senhor Jesus. Jesus em toda a Bíblia. Ali está apontando para a morte e ressurreição do Senhor Jesus. E a experiência daquele que estava na condição de preso, como o senhor abordou sobre a fé,
é aquilo que eu e você hoje temos que nos responder como servos. José, ele interpreta o sonho do copeiro e ele é lembrado tempos depois de quem ele era. E naquele momento em que ele estava preso, a única coisa que ele tinha no seu coração era a profecia, o sonho. Jesus quando vem, e ele, sabendo que ele ia morrer, sabendo que ele iria padecer por mim e por você, Jesus, ele vai ao Calvário, do Calvário, ele vence a morte e ao terceiro dia ele ressurge. Então a segurança é a profecia. E antes de ir, ele deixa claro para o seu povo que estava ali, para a sua igreja que estava ali, os seus apóstolos que estavam ali. Eu vou, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ele disse isso na sua trajetória do ministério. E isso foi o que manteve a segurança daqueles que estavam com o Senhor Jesus. Você vê discípulos indo para o caminho de Emaús, pelo caminho de Emaús você vê discípulos voltando a pescar, você vê discípulos que estavam duvidosos, mas a ressurreição acontece, a profecia se cumpre. Assim como nós vemos na vida de José, agora a sequência dessa profecia se cumprindo na vida dele. Então a experiência que eu e você precisamos ter é com a profecia. A profecia não pode morrer no nosso coração. A igreja fiel aguarda a volta do Senhor Jesus. A igreja fiel aguarda o arrebatamento. E dentro dessa colocação do senhor pastor, foi uma pergunta: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E a fé, ela é dom de Deus, não é nossa. Não somos nós que construímos a nossa fé, a nossa crença, mas é o próprio Senhor que gera em nós uma fé redentora que nos fará vencer o mundo junto em Jesus, né? Vencendo como corpo de Cristo, porque o Senhor venceu o mundo. E a igreja fiel, ela vence em Jesus. E pastor, dentro dessa sua abordagem, faço questão de ler aqui, porque a palavra diz assim que em Gênesis 41:10, estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo sob prisão na casa da guarda a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação dos seus sonhos sonhamos. E estava ali um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes, e interpretou-nos os sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. Então aqui é o ressurgimento de José, que é quando ele é lembrado. Exatamente, pastor Lourenço. Importante nós ressaltarmos que o faraó, ele foi atormentado por aqueles sonhos. E podemos dizer que as coisas de Deus, elas não são, como dissemos aqui em programas anteriores, a palavra não é de particular interpretação, nenhuma escritura. Portanto, aqui está afirmado uma escritura, de maneira que nós entendemos que aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente. E ali estava um homem que era um profeta. Em 3 momentos, o profeta na casa do pai sendo rejeitado, o profeta como esperança na prisão, na figura de Jesus, quando veio e foi rejeitado. Mas agora um terceiro momento foi inaugurado exatamente com o discernimento ou a interpretação. Nós estamos vivendo esse terceiro momento, como o pastor bem colocou, onde ao longo da história da humanidade, Deus o Pai, o Filho e agora na figura do Espírito Santo já era ali um terceiro momento na história de José, quando aqueles cachos de uvas são espremidos no copo do faraó. Então, profeticamente mostrando o derramar do Espírito Santo, que estaria sobre a atuação nesse tempo que estamos vivendo. Portanto, querido, nós vemos aqui que José não apenas ele deu a interpretação
do sonho, mas ele oferece uma solução prática que iria salvar o mundo todo da fome, né? A humanidade, num período terrível de fome, onde não havia alimento, a casa de José havia pão. E nós vamos ver ali que depois o próprio faraó mudou o nome de José, né? Exatamente prefigurando ali aquele que estaria sendo, né, o governador, aquele que estaria administrando todo o trigo no Egito, e a figura de Jesus, que é o administrador da palavra e tem nos dado desse trigo que ele mesmo tem amealhado e tem nos revelado. De maneira que a fome não mais havia, porque havia alimento na casa de José. E nós vamos ver profeticamente se cumprir o dom da casa do Pai, quando a família vai ter com ele. Agora, nessa segunda etapa da revelação do sonho que foi tida por ele, pelos irmãos e pelo pai, e ele se exime de responsabilidade, porque ele, na verdade, só havia entregado o sonho, né? E Jesus, nessa hora, ele é também aqui aquele que é o administrador da casa do alimento, né? Que é exatamente a figura da sua igreja. Então, em meio a um mundo, ao Egito, que tem vivido fome, há um Jesus, um profeta, que tem apontado para nós o caminho onde nós vamos, pastor Lourenço, encontrar o alimento, né? Interessante que a cada um desses cenários, José atua como um profeta, um porta-voz de Deus, revelando o futuro, oferecendo esperança e direção àqueles que o cercavam, não é verdade? E pastor, é importante essa abordagem, pastor Luiz, porque José, aqui, esse ressurgimento de José, e vindo, levando uma profecia ao mundo daquela época, podemos assim dizer, que era o Egito, o mundo daquela época, ele leva a interpretação da profecia, ele leva a interpretação daquilo que viria a acontecer ao mundo no futuro. Então ele foi o mensageiro, ele foi aquele que levou a mensagem. Você que está conosco precisa entender este cenário em Jesus. Jesus foi aquele que trouxe a interpretação das Escrituras, que trouxe o entendimento através da figura do Espírito Santo. Ele traz a revelação, saindo então da palavra da vida para ser uma palavra viva e eficaz na sua vida, na sua alma. Jesus traz isso. E ele diz, olha, o sonho, são 2 sonhos, 7 espigas magras, 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 vacas gordas. E ele diz de forma clara, olha, são os primeiros 7 anos de bonança, depois são os segundos 7 anos de fome, e ele traz um entendimento de que o mundo daquela época não tinha. Então, assim como o Senhor Jesus, ele é aquele, pastor Luiz, que traz este entendimento. Ele é aquele que traz uma esperança. Como o senhor disse, acabou de dizer na sua fala, em meio a um Egito preocupado, sem saber o que fazer, surge alguém com boas novas. Então, em meio a um mundo como nós temos hoje, preocupado, desesperado, Jesus é a boa nova de esperança. Jesus é aquele que tem uma palavra de alimento, que tem uma palavra de salvação. E o histórico de Jesus é, olha, ele não está salvando hoje não. Ele já vem salvando lá atrás, desde lá de trás. O copeiro estava ali para demonstrar isso. Ele já vem salvando, ele vem operando. Então a igreja fiel que nós vivemos hoje, que nós temos hoje, ela não é uma novidade, né? Como às vezes alguns colocam por aí, olha, é a reforma de alguma coisa. Não, a igreja fiel, ela está evidente, desde a descida do Espírito Santo no Pentecoste. O Espírito Santo não parou de falar. Jesus
continua sendo o salvador da alma do homem. Jesus, ele é exclusivamente o único que pode e deve ser adorado, e a igreja fiel aguarda ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Então, José, surgindo em meio ao Egito, José não era do Egito, mas ele surge em meio ao Egito levando uma palavra de esperança. Jesus não é daqui, né? Jesus não é deste mundo, mas Jesus é, neste mundo, a palavra de esperança, aquele que veio trazendo as boas novas. Exatamente, pastor Lourenço. Serve como uma poderosa sombra, né? A figura de José na figura do Senhor Jesus, cuja rejeição culminou na sua exaltação e salvação no mundo naquele momento. Meus irmãos, a história de José, portanto, não é apenas um fato histórico, um relato antigo do Velho Testamento, mas uma profecia viva, né, da obra redentora de Jesus. Nós vamos encerrar aqui esse episódio. Continue conosco, leia, né, o capítulo de Gênesis. Nós temos aqui de 13 a 14 capítulos, onde o Senhor fala da história de José. Não por acaso, na figura tipo do Senhor Jesus. Continue conosco. A todos, a paz do Senhor. Pastor Lourenço, a paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor, pastor Luiz Carlos, e paz do Senhor a todos vocês, nossos irmãos, participantes, espectadores e ouvintes. Continue conosco. A paz do Senhor Jesus.